Pode. Bom, o Júnior é prata da casa também, assim como o Tainá, com muito orgulho. Júnior, ele agora é mestrando da Universidade Federal da Bahia, no curso de Arquitetura e Urbanismo, mestrado na Federal da Bahia. Se formou em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, no ano passado, com um trabalho final do Júnior, que tudo a ver com essa roda de conversa nossa, um trabalho muito original, muito corajoso, que tive o prazer de orientar, e o Júnior é desses estudantes que a gente tem também muito orgulho de apresentar pela sua performance, pelas suas lutas na vida universitária. O Júnior foi estudante que fez um estágio internacional em Portugal durante a sua formação, foi bolsista de iniciação científica e participou de diversos projetos do nosso laboratório, GPDU-UF, em parceria com o ETERN e PUR, da UFRJ. É também um estudante ativista, não somente e especialmente nos grupos ligados à negritude e às lutas negras na universidade, mas também um militante e estudante da FENEA, da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura. Então, com a palavra, Júnior. Oi, gente, boa tarde. Não sei se todos conseguem me ouvir. Boa tarde. Maravilhoso! Tá ótimo. Enfim, né, depois da fala de Tainá, assim, é difícil, né, eu tinha pensado umas coisas para falar, mas agora dei uma reformulada aqui. Eu queria saber quanto tempo eu tenho? Nem sei, só para eu controlar. 15 minutos. Tá bom, beleza. Eu queria começar, assim, um pouco dessa fala, contando um pouco para vocês sobre o que era a política de cotas, assim, para mim, quando eu entrei na UF, né, eu vim da Gama Filho, da extinta Gama Filho, eu fiz o vestibular, eu fiz 3 vestibulares, né, para conseguir entrar na UF, mas antes disso eu entrei na Gama Filho e consegui uma bolsa ProUni 100%, e estava cursando lá a arquitetura, estava indo para o meu 3º período, e a Universidade Gama Filho faliu, os alunos foram remanejados e tal, e aí surgiu a oportunidade, eu tinha uma amiga na Gama Filho, que até formou no período passado comigo, a Paula Andréia, que ela falou comigo, amigo, foi naquela época em que a UF teve aquela questão em que o vestibular foi suspenso, porque os alunos, numa estratégia uma estratégia crítica sobre o que era o ENAD, o curso de arquitetura foi penalizado e tinha sido suspenso o vestibular de arquitetura, e depois voltou, se fez um vestibular, abriu esse vestibular rapidamente, e aí a minha amiga falou, a gente tem que tentar agora, porque quase ninguém vai conseguir escrever. Beleza, e aí eu entrei na faculdade de arquitetura, mas eu entrei pela política de cotas. Mas aí eu preciso contar para vocês uma coisa, né? O Júnior, que entra na universidade em 2013, é um Júnior que vem de uma família que tem esse discurso da meritocracia muito forte, uma família composta só de militares, enfim, né? Muitas pessoas conhecem essa trajetória, mas era um Júnior que se beneficiou da política de cotas, mas não acreditava na política de cotas, tendo em vista toda essa carga que ele recebe da família dele. E eu acho que eu tive uma amiga que foi muito importante nesse papel, porque eu tinha esse discurso, assim, de achar que, por eu ser um cotista, os meus amigos, ainda mais sendo um curso de arquitetura, né, porque quando a gente entra na sala de aula, hoje em dia essa realidade já mudou, e as disputas aumentaram, e que bom por isso. Mas quando eu entrei na sala, eu lembro quando eu entrei na sala de aula lá na UF, no dia 9 de setembro de 2013, a primeira coisa quando uma pessoa negra, uma pessoa preta, né, preta,
quando uma pessoa preta entra num espaço que é dado como um espaço branco, e o curso de arquitetura é dado como um espaço branco, você vai procurar os seus pares. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na sala de aula às 7 horas da manhã foi ir atrás de um rosto preto. Porque eu só tinha visto o rosto preto no corredor do prédio da engenharia, que eram as senhoras que estavam limpando o prédio para receber os alunos para mais um dia de aula. Porque nos corredores, quem identificava como aluno, eu não via pessoas pretas naqueles corredores. E aí, quando eu entrei na sala de aula, eu vi uma amiga que era do meu período. E aí, eu já me senti melhor e eu me lembro que eu fui sentar perto dela. E aí, eu lembro que o curso começou na primeira semana de aula. Não sei por que o pessoal do primeiro período sempre anda muito junto. E essa amiga falou assim, porque eu e o Júnior entramos pela política de cotas. E aí, o que o Júnior fez? O Júnior falou assim, eu não. Ele falou, eu não. Porque nesse discurso de, se eu assumo para os meus amigos que eu entrei pela política de cotas, os meus amigos vão diminuir a minha capacidade. E aí, essa amiga, mas nessa época já existia o smartphone. E aí essa amiga chegou e falou assim, não, você entrou sim, peraí. E ela abriu o site, na frente de todo mundo. E aí ela mostrou, falou assim, não, você entrou, mas ela não mostrou para me envergonhar. A intenção dela não foi essa. A intenção dela foi falar, não, você entrou, olha aqui, tá aqui. E aquele momento ali eu marco como se fosse um momento de divisão, assim, de ruptura com toda essa estrutura que foi colocada para mim, assim, uma estrutura de negação do corpo, né, dos corpos pretos, tendo em vista que até a relação com a minha família por parte de mãe, que era família preta, foi negada, né, por muito tempo. Eu só tinha relação com a família do meu pai, que era um referencial, né, porque era o referencial de emancipação. Os corpos brancos são referenciais de emancipação numa sociedade que tem um racismo como fundamento, né, das suas práticas. E aí, eu tô falando isso tudo para dizer que foi ali o marco que começaram as minhas disputas e os meus questionamentos nesse entendimento, né. E aí a minha fala vai muito nesse sentido de falar um pouco dessa trajetória, mas para falar dos lugares e das disputas que eu observo, assim, após concluir a graduação e me inserir no mestrado, falar um pouco também da UFBA, que eu acho que a UFBA tem as suas questões, mas ela já está muito mais evoluída nesse debate, nessas disputas raciais, né, não só no programa, não só na graduação, mas também no programa de pós-graduação, a questão, porque não é só a política de reparação, também não gosto desse nome, política de reparação, mas não é só a entrada não é só a entrada do corpo preto nesse espaço, mas sim dar subsídios para que esse corpo consiga se manter nesse espaço, que é um espaço que não é um espaço para a gente, porque a maior parte da nossa população, ela precisa desde muito cedo assumir algumas responsabilidades que um estudante de arquitetura de uma universidade de curso integral não pode. Então, se você... e aí, falando um pouco sobre as minhas saídas, né, nos encontros da FENEA, assim, que a gente tem contato com muitos estudantes, em sua maioria de universidade pública, agora que a gente tem uma participação dos estudantes da universidade particular, mas são estudantes que ainda têm que ainda são corpos que seguem um padrão. Quando a gente começa essa política de cotas, né, lá em 2012, quando a gente tem a participação dos alunos cotistas nesse espaço dos encontros, os alunos também começam a questionar quem está participando desses encontros, que discussões são feitas ali nesses espaços do encontro, entendendo que essas disputas que estão para além do lugar onde só tem os estudantes num debate, são disputas que estão no espaço das nossas escolas também. E aí eu comecei a perceber que muitos dos alunos que também, aí esses corpos que participam desses encontros de arquitetura, eles também começam a mudar, porque a gente tem uma entrada, porque a gente tem a política de cotas, né, mas a gente também tem as políticas de acesso ao ensino privado, pelo FIES e tantas outras políticas que existem nesse sentido, ProUni, enfim. E aí a gente tem a entrada
pelo menos eu estou falando da perspectiva do curso de arquitetura, tá? A gente tem a entrada dos corpos pretos que assumem responsabilidades de corpos pretos que vêm de uma estrutura periférica, de uma estrutura familiar, que é uma estrutura familiar em que esses corpos precisam assumir responsabilidade desde cedo e precisam trabalhar, precisam ajudar financeiramente sua família, enfim, para outras ajudas, né, que a gente sabe que existem. Esses estudantes, na maioria das vezes, eles vão optar pelo ensino privado, no entendimento que é a única forma que eles têm para conseguir mediar essas duas, a necessidade do trabalho e o investimento no ensino. Mas esses estudantes começam, e a gente vê muito essa discussão nos espaços dos nossos espaços de FEMEA, que essa política é uma política de endividamento desse indivíduo. Porque muitos dos nossos amigos, eles concluem a universidade de arquitetura e eles, no mês seguinte que eles saem da universidade de arquitetura, eles começam a pagar. Alguns podem pagar já no meio da universidade, tem vários planos, mas alguns vão pagar só no fim. E eles começam, algumas universidades, por exemplo, tem um amigo que faz universidade na Anguera e ele começa a carreira dele de arquiteto e urbanista com uma dívida de 60 mil reais. Que não é qualquer dívida, né? Uma dívida de 60 mil reais para você pagar por aquele ensino que foi dado a você, é uma dívida muito... É uma dívida, para além de uma dívida financeira, uma dívida que se torna psicológica, porque isso vai mobilizar a sua vida, né, de alguma forma. Então, o meu debate vai nesse sentido, né, para além das disputas de corpos, que eu também queria falar sobre isso, eu pretendo falar, mas nesse sentido, assim, da gente repensar que a política de cotas foi uma política de acesso a esses corpos, mas como que esse acesso foi feito, né? A UF, eu fui beneficiado dos programas da PROAS, né, os programas de manutenção, de auxílio aos estudantes para que eles consigam se manter na universidade, né, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e a UF ainda consegue, de alguma forma, está muito à frente, e ainda é muito deficitário, gente, é muito deficitário a condição da PROAS, mas ela ainda consegue, de alguma forma, alcançar e tentar acolher os estudantes para que eles consigam concluir os seus cursos, né? Porque alguns estudos começaram a ser feitos, a USP fez um estudo há algum tempo atrás, em 2017, se eu não me engano, em que ela concluía que o rendimento dos estudantes cotistas em alguns cursos era melhor do que os estudantes de ampla concorrência, mas a evasão dos estudantes cotistas era muito alta, porque esses estudantes não conseguiam se manter dentro desses espaços, que é um espaço caro. E a gente escuta isso dentro dos ambientes da nossa universidade, né? A gente escuta muitas vezes de alguns professores que dizem que o curso de arquitetura não é um curso para pobre, que o curso de arquitetura é um curso caro, que as pessoas precisam ter essa realidade antes de entrar no curso. Bom, enfim, e tantas outras coisas que muitos alunos já estão nessa disputa. E aí, entrando um pouco também numa das coisas que a Tainá falou, o que me traz assim mais, que me faz, não sei qual é a palavra, não é sonho, mas a minha vontade maior é que esses estudantes de arquitetura, após se formarem, né, façam esse papel do retorno, né, e eu acho que isso é uma necessidade nossa. Eu lembro que faço o papel de retorno para os seus lugares de origem, né, porque a gente consegue perceber isso, se você pega, na maioria das vezes, os trabalhos dos estudantes cotistas, eles
eles tentam fazer um retorno ou tentam ir em uma carência que o curso de arquitetura não conseguiu, que ele não se sentiu representado ali naquele espaço, porque ainda é um espaço, e ainda as nossas referências são majoritariamente da escala norte-sul, norte-sul. Dificilmente a gente tem as referências, se a gente pegar as nossas emendas, até a UF, que é uma escola, que é uma escola que muitas das vezes, quando a gente sai, quando a gente vai para os encontros, a gente fala assim, porque na UF vocês têm esse espaço, vocês têm um urbanismo, vocês têm um ensino crítico, na minha escola eu nunca vi falar sobre isso, mas se a gente pegar a ementa de todo o nosso curso, se a gente colocar todas as referências que estão na ementa do nosso curso, com segurança, eu posso dizer que 70% das nossas referências ainda são do norte do planeta, né? Não são do sul do planeta. E isso é muito perigoso, porque esses alunos, eles chegam, eles vêm com uma leitura e uma vivência de cidade que muitas das vezes não é aquilo que as nossas referências estão sendo colocadas. É muito difícil para um aluno que vem, por exemplo, de Braz de Pina, eu vou falar no meu caso, de Braz de Pina, e ele vai propor um espaço de convívio, um espaço público em Braz de Pina, e ele vai pegar uma referência no Yangel. Não estou pegando o Yangel e jogando fora. Não estou fazendo isso. Mas é uma referência e uma produção de espaço que se dá, muitas das vezes, que não faz uma análise crítica do que é o espaço que é colocado por aquele arquiteto que está inserido naquela sociedade, naquele lugar do mundo, que não vai alcançar os anseios daquela população para quem aquele aluno está projetando aquele espaço. E aí a gente tem essa produção que esses alunos hoje já começam a fazer essa disputa. E aí a gente tem algumas intervenções na nossa escola, quando a gente entra na nossa escola e a gente vê que as alunas e os alunos fizeram uma intervenção colocando, por exemplo, arquitetas mulheres que elas não viam no contexto, quando a gente vê os alunos da UFBA que fizeram um site incrível falando sobre os arquitetos negros no mundo, e eles têm um site incrível com mais de 150 arquitetos negros, e que tem o histórico do arquiteto, a referência dos arquitetos, sabe, nesse processo de disputa, de entender que esse espaço é um espaço de disputa e que se os nossos corpos e as nossas produções e se a gente não consegue ver os nossos pares como referência, se torna muito perigoso o que nós vamos continuar produzindo para essa cidade e continuar implementando nesses espaços dessa cidade. Mas eu acho que nós, enquanto estudantes e arquitetos pretos e pretas, temos esse papel de estabelecer essa disputa, né? Mas também tem uma outra coisa que eu acho muito complicada, né? Que muitas das vezes a gente percebe isso, que é quase que às vezes algumas pessoas colocam isso como uma obrigação nossa. E isso também é muito perigoso, porque a obrigação não era nossa. A obrigação de fazer isso não era nossa. A obrigação essa obrigação, ela nos foi negada desde muito tempo, desde quando nós fomos sequestrados no continente onde a gente vivia. Então, isso não era uma obrigação nossa. Então, também é um pedido assim, para que muitas das vezes as pessoas elas colocam na gente uma obrigação de que a gente precisa fazer isso, só que a gente tem que entender que a gente também está num processo de se enegrecer, por exemplo, como eu disse, né? Eu, por exemplo, cheguei ainda no espaço da universidade com muito branqueado ainda. A minha visão de mundo ainda era uma visão passada pela minha família numa tentativa não, numa abordagem racista que eles identificavam como uma proteção ao meu corpo, mas não, era uma forma de, muitas das vezes, me silenciar naquele espaço da minha família, que era um espaço branco, em que muitas das vezes eu comecei a ver isso, por exemplo, isso eu estou entrando na escala pessoal, né? Mas isso vai de fato aparecer nas minhas produções, na minha trajetória de pesquisa, porque não é só um processo acadêmico que se dá, também faz parte de um processo individual. Essas disputas, então, voltando assim, tentando ser
voltando lá para as disputas que se dão nesses espaços que a gente conversa com os estudantes cotistas, com estudantes de FIES, com estudantes ProUni, pretos, pretos de escola pública, enfim, mas em sua maioria são pretos, porque a escola pública também tem uma cor, em sua maioria, né? A cor da escola pública, em sua maioria, é preta. Então, a gente estabelece essas conversas e a gente vê que muito desse processo e esse percurso que se dá dentro da academia, de questionar esse espaço, vem de um questionamento individual também. E quando a gente acessa o espaço da academia, a gente começa a fazer outras pontes críticas e a gente começa a repensar algumas coisas que foram colocadas para a gente. Tem várias outras questões que perpassam isso, esses assuntos que eu estou trazendo aqui, a gente podia ficar horas, mas enfim, não tenho tempo para isso, para falar sobre isso. Mas o que eu volto a dizer é que essas disputas, elas estão dadas nesse espaço, né? Quando os estudantes eles entram na escola, quando eles começam a questionar esses espaços, e aí para voltar também para falar um pouco sobre a conclusão do trabalho dos trabalhos finais do meu período agora, 2019-2, e o Juarez, que foi o nosso orientador, falou que isso também aconteceu no 2019-1, né? A gente tem a lei de cotas sancionada em 2012, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas acho que foi em 2012. E aí, a gente tem um curso de arquitetura de 5 anos, e os estudantes começam, esses estudantes que são beneficiados, entre aspas, que eu não consigo encontrar uma palavra agora, para não usar por essa lei, eles começam a se formar em 2017, mas o curso de arquitetura nunca acaba em 5 anos, principalmente para esses alunos cotistas, né, que precisam trabalhar, precisam fazer outros corres. Nenhum estudante cotista, a maioria dos estudantes cotistas não conseguem ficar 5 anos parados sem trabalhar, porque a nossa origem é muito diferente. Até porque a gente tem que rebater na condição social que os corpos pretos estão inseridos na nossa sociedade brasileira, até hoje. E aí, nossa, meu tempo acabou, mas eu vou concluir. Só para dizer que o Juarez, ele fez uma fala em que ele disse assim, ele sempre abriu os trabalhos finais do 2019-2, falando assim, a gente tem os trabalhos finais que eu vou dizer que são os TFGs, eu não lembro se eu usava TCC ou TFG, são os TCCs militantes. Só que eu estava conversando isso com um arquiteto essa semana, um arquiteto que também era da UF, a gente teve uma conversa muito boa, é um arquiteto preto também, e a gente teve uma conversa e eu estava pensando nisso, eu fiquei pensando assim, não é por um acaso que esses TCCs começam a ser cada vez mais militantes. Eu lembro que quando eu entrei na UF em 2013, que eu ia nas bancas finais, a gente tinha já TCCs muito críticos, e TCCs teóricos. A nossa escola ainda muitas vezes entra nessa discussão se a gente vai continuar com a teoria, se a gente vai optar só pela prática. Para mim, é um retrocesso você não deixar os estudantes ter esse discurso de que nós estamos nos formando arquitetos e a gente tem que desenhar. Esse discurso já está mais do que ultrapassado, porque a função do arquiteto não se limita só a isso. Mas, enfim, para concluir, o que o Juarez falava que depois eu fiquei pensando, e é muito interessante, é entender que os trabalhos do 2019-2, em sua maioria, foram TCCs teóricos, por exemplo, e eles tinham uma perspectiva de disputa da cidade. Em sua maioria, seja disputa de raça, seja disputa de gênero, seja disputa cultural. E a disputa cultural, muitas das vezes, aparecia a raça, o gênero, a raça e o gênero atrelado. Então, é só para concluir que as nossas escolas estão mudando, só que a gente precisa de mais espaço para que essas pessoas continuem, porque a gente cava os nossos espaços, só que é muito fácil jogar essa responsabilidade só em cima dos nossos corpos. Vocês têm que fazer essa disputa, vocês têm que batalhar por isso. Não. A gente tem que fazer a disputa, sim, a gente sempre vai estar disputando, porque a gente já nasce disputando. Os corpos pretos já nascem disputando todos os dias sobreviver. Eu estou até, essa semana, comprova isso pra gente, com a morte de uma criança de 14 anos, que estava numa
disputa para tentar sobreviver do coronavírus e morre dentro de casa com um tiro. Enfim, né? Então, a gente pode estabelecer N disputas dentro do espaço da nossa escola, e a gente vai continuar fazendo isso, só que a gente precisa também que essa via, que nunca vai ser uma via de igualdade, né? Mas que essa via comece a ter um pouco mais de flexibilidade para também atender as nossas questões, para que a gente não precise mais ouvir, como eu ouvi uma vez fazendo um projeto, não vou falar qual foi o projeto para não identificar diretamente qual foi o professor, mas quando eu estava fazendo um projeto, que eu quis colocar uma churrasqueira dentro do meu projeto, e o professor falou assim, daqui a pouco você vai botar uma mulata aqui para sambar. Isso é uma prática completamente racista. Porque se um amigo meu coloca uma churrasqueira e coloca lá como se fosse um espaço gourmet, com um forno de pizza, tá belíssimo. Agora, se eu assumo que é só uma churrasqueira e que ali vai ser um espaço de manifestação para os estudantes, por que eu que estou apresentando, eu sendo um corpo preto, você tem que fazer uma identificação? Não que eu não queira, seria ótimo se tivesse uma roda de samba maravilhosa ali naquele espaço. Mas, por que você intitula o meu trabalho de uma forma inferiorizada, ainda inferioriza a cultura preta, né? Para todo momento ficar questionando a minha capacidade, porque ainda existe isso também, né? Nossa, eu vou encerrar aqui a minha fala, mas tem muitas outras coisas para falar, mas a minha fala é muito nesse sentido, desses espaços de disputas dos nossos corpos, da nossa produção que a gente vai estabelecendo. Bom, é isso, desculpa, eu me estendi um pouco, mas é isso. Arrasou, Júnior! Obrigado. Muito bem, valeu, Júnior. Vitor. Rapidinho, só queria falar uma coisa. Eu queria agradecer à Escola em Transe por trazer esses espaços, né, de discussão para a gente, por abrir o microfone para a gente falar. A gente já faz isso. A gente, muitas das vezes, já bota o nosso pezinho na porta com educação, às vezes, e às vezes, quando é necessário, a gente faz sem educação mesmo, porque educação também é uma matriz branca, no meu entendimento, mas, enfim, eu queria agradecer vocês por estarem abrindo esse espaço para a gente discutir um assunto que é tão caro e esse assunto que são as disputas de nossos corpos nesse espaço. Obrigado. Salve, salve. É isso aí. Obrigado, Júnior. Eu queria lembrar que agora é o horário que a Tainá vai sair, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitar os últimos minutos da presença dela. Eu não sei, você vai sair, não vai, Tainá? Eu vou, queridos. Vou agradecer mais uma vez o convite de todas. Foi ótimo. Júnior, te amo. Tainá, a Escola em Transe te saúda. Muito, muito obrigada. Linda fala. Assim, nos provoca a pensar junto e deixa um monte de questões aí. Obrigada mesmo, Tainá. Imagina, vamos que vamos. Sempre voltarei. Um beijo, queridos. Até. Eu sou Tata Lovers, não esquece. Te amo também. Querido, um beijo, inspiradores. Até. Beijo. Tchau, Emerson. Meu orientador. Eu não tô fugindo, não, tá? Esse doutorado vai sair. A doutoranda em fuga. Dá até roteiro de filme. Um beijo, querida. Até. Beijo. Beijo. Bom, dando continuidade agora, a gente tem a fala da Juliana. Oi, gente. Não era o Renato? Tudo bem. Olá. Falou. Não, bom, boa tarde, né, a todos e todas. Também agradecer mais uma vez o convite. Tenho participado aí da medida que eu posso das reuniões, dos debates, enfim, eu acho que tudo isso é um grande aprendizado para a gente, né, e conversar é sempre bom para a gente poder também pensar no mundo melhor, numa escola melhor, numa condição melhor, né. Queria também, assim, falar que é muito bom ouvir a fala do Júnior, né, porque ele traz uma perspectiva de um estudante formado e hoje um estudante do mestrado, e essas preocupações todas que ele colocou.
E aí eu queria falar em dois aspectos. Primeiro, né, apresentar, além de aluna da arquitetura e urbanismo, né, eu sou diretora da União Estadual dos Estudantes, sou da executiva, que são os estudantes universitários. Já fui do DCE, coordenadora geral do DCE, né, e, enfim, faço parte do Correnteza. A gente, na verdade, queria falar um pouco do que é eu antes, né, da Escola de Arquitetura e um balanço um pouco também do que é ser estudante de arquitetura hoje. Eu vim de uma trajetória de militância no movimento secundarista, né? Eu estudei num colégio na Tijuca que era em cima do Morro do Turano, o Herbert de Souza, um colégio estadual. E nesse período, né, eu iniciei minha militância em 2010 e sempre foi, para mim, um grande sonho, né, fazer arquitetura e urbanismo. Meu pai quis fazer arquitetura e urbanismo, não conseguiu, infelizmente, e sempre foi um desejo desde criança. Quando eu iniciei minha militância no Grêmio Estudantil do meu colégio, em 2010, eu conheci a galera da ERJ, que é a Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro, que naquele período era o período onde estava se falando de cotas e eu vou falar vou ser mais abrangente do que não só, né, mas as cotas raciais, mas todas as cotas, né? Em 2010 foi quando inicia um processo de grandes lutas das entidades estudantis pela reserva de vaga dos estudantes de escolas públicas, né? Em 2010, eu mobilizei meu Grêmio, fui junto com a galera da ERJ, e a gente ocupou, tanto 2010 quanto 2011, o Conselho Universitário da UFRJ, para poder aprovar a reserva de vaga, que foi só aprovada no final de 2012. E isso, para mim, foi um marco, né, na minha vida, porque você, com 16, 17 anos, fazer uma luta dessa e entender depois que, fruto dessa luta, fez com que vários estudantes, inclusive da minha escola e de outras, pudessem ter acesso ao ensino superior público, com certeza foi fundamental e foi um marco assim, no meu entendimento de luta pela educação. E aí, quando eu entro na universidade, depois de 5 Enems, porque também não foi fácil, visto que eu queria fazer o curso de arquitetura, sempre foi um desejo desde criança, fui tentando, sempre também quis fazer a UF, nunca quis ir para outra universidade, pelo espaço, enfim, pela forma com que é abordada a escola de arquitetura hoje. E quando eu entro na universidade, eu tenho exatamente essa impressão que o Júnior colocou, né? Eu entrei em 2016.2. Então, é o período onde a gente tem ocupações, né, no conjunto das universidades públicas, contra o sucateamento e contra a PEC, a EQ 95, né? E isso foi uma das primeiras coisas que eu percebi, né? Que era onde estavam a maior parte dos negros, aqui na roda, né? Tem outras pessoas que entraram comigo, a própria Pamela, a Ana Clara. Então, quando eu entro, eu vejo pouco ainda. E mais do que isso, quando eu participo das ocupações do movimento estudantil da arquitetura, isso fica mais evidente, porque o conjunto dos estudantes que participavam daquele período, grande parte ainda eram brancos. Então, a gente traz, quando a gente vem de uma origem, né, uma classe, um setor da sociedade, a gente entra na universidade com esse olhar, com essa origem e com a esperança ou com o desejo de trazer um pouco do que a gente aprendeu, né, ao redor, nesse setor da sociedade para a universidade, né? E hoje a gente tem, apesar, né, eu também entendo que as cotas raciais, né, que foram poucas universidades, né, iniciou em 2000, 2002, e também não é consenso em todas as universidades que é justo as cotas raciais, que é justo todas as cotas. Tanto é que a USP, por exemplo, que é a maior universidade pública do país, só veio aprovar as cotas em 2017, né?
Então, ou seja, nós, enquanto movimento estudantil, enquanto movimento negro, né, durante todo esse período, foi necessário construir amplamente a luta, insistir e explicar para as pessoas o contexto de ter essas reservas de vagas, tanto para estudantes cotistas de renda, de raça, que tenha acessibilidade, enfim, todos esses. E eu acho que é importante falar disso, porque nós hoje estamos aqui com uma aluna, né, e que seja muito bem-vinda, Larissa, na nossa escola. Hoje a gente tem o primeiro passo, olha quantos anos demorou, olha quantos anos, quantas pessoas que têm uma qualidade excelentíssima, um talento, eu vim de escola pública e que, por conta, né, dessa desigualdade que se tem, não só de dar ingresso, que hoje por hoje, né, a gente tem uma universidade, um balanço do Andifes, e aí quem quiser depois ter esse balanço, tenho ele em PDF, diz que mais de 50% dos institutos federais de ensino superior são oriundos de classes populares, dos estudantes. Ou seja, a política de cotas, ela mudou e transformou o perfil da universidade. E não é à toa, né, como o Júnior colocou agora no final, que a vontade dos estudantes da arquitetura e urbanismo, dos que se formam, é sim trazer questões que vivem na sociedade, questões que são para elas muito importantes. Então, a gente tem hoje, eu tenho até trouxe alguns dados que eu acho que é importante, né? Hoje a gente tem uma universidade, uma UF, né, que tem 60 mil estudantes. Desses estudantes, eu peguei os dados aqui no sistema de transparência, dos indígenas, dos negros, como está colocado no site, pardos e pretos são 26%. Quando a gente vai ver a realidade, né, a gente sempre pega o número de formandos para o número de ingressos. Quando a gente, apesar de ter, na verdade, com a política de cotas, ter aumentado o número de estudantes, né, de classes populares, de negros, que apesar, né, das cotas de 2002, que é um outro dado que eu tenho aqui, de 2002, de 2011, dos 8 milhões de estudantes universitários, 11% eram negros e pardos. 2016 subiu para 30%. Número de formandos em 2014 e 2004 de negros era 2,2%. Evidentemente que essa realidade mudou. Mas um debate que eu acho que a gente precisa também pensar é o acesso, como se dá esse acesso, de que forma, e como se dá principalmente a permanência. Porque se a gente for pegar os dados dos estudantes de classes populares, os negros, enfim, o tempo que se tem para se formar é muito maior, principalmente nos cursos que são de grade integral. Então, ou não é um dificultor a gente ter um curso de arquitetura de uma universidade pública, um curso de medicina, um curso de enfermagem, um curso de engenharia, dessa forma integral, quando se isso, na verdade, já pré-estabelece quem são as pessoas que vão ingressar. Então, não é à toa que os cursos, por exemplo, de pedagogia, de serviço social, até mesmo quem entra como ampla concorrência, são oriundos de classes populares, são negros, que muitas das vezes, pelo número menor na disputa, né, da vaga para a reserva de vaga, acaba optando por ser ampla. Mas essa é uma realidade que a gente tem hoje, inclusive na nossa universidade. Então, é algo que a gente precisa pensar. Como é que se dá a permanência desses estudantes? A gente está na universidade.
Um setor muito grande da população pobre está na universidade, mas quais são as políticas de garantia de permanência do conjunto desses estudantes? Essa é uma questão. Hoje nós temos uma universidade que tem 60 mil estudantes na UF, mas apenas 2.500 têm bolsa. Nós temos uma universidade que tem 9 polos e que tem moradia estudantil em 2. Nós temos uma universidade que tem 9 polos e só tem bandejão em 1, que é em Niterói. Então, como que se garante esse acesso, essa permanência, principalmente a permanência nesse contexto? Então, eu trago aqui, né, uma experiência quanto estudante de escola, da luta que a gente travou para que tivesse entrada desses estudantes, né, dentro da universidade, e eu estou falando só da universidade pública, né, e do contexto do que é a universidade pública hoje, né? Qual é o balanço que se tem? As cotas, elas foram fundamentais para esse ingresso. E nós precisamos pensar na permanência. Mas, assim, para poder também fazer, e eu acho que, não sei se quanto tempo que eu tenho, mas também para a gente pensar, né, uma das coisas que o Correnteza, que o movimento estudantil, né, que eu faço parte, a gente trava muito essa luta pelo livre acesso à universidade. Porque, de fato, o que a Tainá colocou, nós não podemos ser o país onde tem mais negros e negras, fora a África, e a realidade desses 8 milhões de estudantes universitários não ser a mesma que a porcentagem da população hoje no nosso país, que passa de ser 50% de negros e negras e pardos. E qual é a alternativa que a gente tem para avançar ainda mais? Na nossa opinião, seria a implementação de livre acesso à universidade. Nós estamos falando aqui do direito que é fundamental, o direito à educação. E por isso que, assim, hoje nós temos, estou falando de um quadro sempre nacional, estadual e da nossa universidade, da escola, porque eu acho que tudo isso está em conjunto movimento, né? Então, nós temos hoje um orçamento do nosso país que garante, por um lado, 47% do orçamento para pagar dívida, né? Que é o Bolsa Banqueiro, né? Dívida pública, e, do outro lado, nós temos 4% apenas desse orçamento garantido pela educação. Num país que quer ser primeiro mundo, num país que quer desenvolver a sua cultura, que quer desenvolver a sua tecnologia, não pode ter 4% em educação. Um país como o nosso, que foi, né, há alguns anos atrás, 6ª economia do país, hoje, se eu não me engano, acho que é a 9ª economia do país, não pode ter apenas 4% na educação. E, nesse sentido, o livre acesso à universidade, ele não é uma utopia. O que é isso? O que significa isso? É possível? Nós temos no mundo hoje um país socialista, que é Cuba, que dá garantia de educação em todos os níveis. Educação é direito, não vírgula. É direito para todo mundo, em todos os níveis. Mas temos também outras experiências no mundo que não chega a ser socialista. A Argentina, a Alemanha, por exemplo, acabou, não tem mais vestibular. Então, como que a gente avança nesse aspecto? Na nossa opinião, é necessário que a gente faça um debate e isso está ligado à economia do país, por exemplo, ao que é prioridade para o Brasil. É prioridade pagar uma dívida de 47% do orçamento para o banqueiro e para o empresário, mesmo na Constituição Federal, dizendo que de 5 em 5 anos deveria ter prestação de contas e não se tem, do que pagou, do que falta pagar, porque a gente hoje só paga juros e gera mais juros e dividendos e etc, etc. Então, na nossa opinião, por exemplo, para terminar, o Júnior mesmo falou que foi estudante da Gama Filho, como a Paula Andréa, que também foi estudante de arquitetura. Esse prédio, por exemplo, que era uma das maiores universidades privadas em questão de estrutura do estado do Rio de Janeiro, que até hoje está lá abandonada em Piedade, uma luta que o movimento estudantil tocou. Eu era secundarista, mas sempre participei junto das lutas e etc. Em 2011 foi a municipalização da Gama Filho e da universidade,
para que fosse uma universidade municipalizada, e na época era o Eduardo Paes, o prefeito, né? E foi uma luta que a gente tocou. Por quê? Porque os estudantes que estavam lá tinham o direito de se formar. E, por outro, não dava para a gente ter uma universidade daquela estrutura, com dívidas, inclusive de isenção, né, de dívidas fiscais, de impostos, e o Estado simplesmente deixar para lá. Perde-se a estrutura, perde-se os estudantes, e é isso. Então, a nossa luta enquanto movimento de estudantes é que a gente consiga fazer essa luta avançar ainda mais. E isso parte pela essa mudança de realidade para que mais estudantes, porque dos 8 milhões de estudantes de universidades no Brasil, apenas 25% são de universidades públicas, 75% são de privados. Então, nós podemos e devemos lutar para a mudança dessa realidade. E, por último, a luta pela permanência estudantil, porque eu acho que isso é uma questão fundamental. Eu falei isso na última roda, que qual é a realidade? A realidade, não foi na roda não, se não me engano, foi na reunião do NDE, que é a realidade desses estudantes que tinham... Eu mesmo botava café para vender na arquitetura. Hoje eu não estou precisando, né, porque eu consegui auxílio, até esse auxílio federal aí. Então, o que a gente está colocando e esses estudantes que entraram na universidade, quais são os alunos que abandonaram do nosso curso mesmo de arquitetura e que enfrentam cotidianamente uma dificuldade por conta do curso ser integral, por conta dos materiais que são caros, enfim, e ser, muitas das vezes, até excludente já no vestibular, porque você não vai fazer... Quem hoje tem que trabalhar para poder se sustentar vai fazer um pré-vestibular de um curso que é integral. Então, você já está dando um limitante aí para a pessoa que é das classes mais populares. Então, mesmo a gente tendo hoje mais de 50% de estudantes cotistas de classes populares, a gente ainda tem um nível de desigualdade, inclusive, nos cursos. E por isso, inclusive, a UF, né, apresentou, recentemente, acho que tem 1 ano, mais ou menos, ou 2, a comissão de aferição de cotas raciais, que, na minha opinião, foi fundamental. Porque você vai para o curso de medicina, mesmo tendo vagas para estudantes negros, você conta no dedo quem são negros. Então, eu acho que esse debate, a gente precisa avançar ainda mais dentro dos espaços onde a gente está presente. Enfim, passa por tudo isso que eu coloquei aqui, mas eu vou me encerrar por aqui, porque eu acho que já passei meu tempo. Mas, gente, obrigada aí pela oportunidade mais uma vez. Não dá para me falar aqui do EAD, porque eu acho que é um debate mais complexo, mas nós vamos viver esse debate. Eu acompanhei esse debate ontem, que foi tenso, do Conselho de CEAs Ideais até o Conselho do CEPEX, mas vai ser um momento que a gente vai debater aí mais para frente e com certeza vamos estar juntos aí nesse processo de debate. Tá bom, gente? Obrigada a todos e a todas e desculpa passar o tempo, qualquer coisa aí. Excelente, obrigada, Juliana. Valeu, Juliana. Muito bom. Bom, obrigado, Juliana. Vou passar agora, então, a palavra para o Renato, só para dar uma breve apresentação dele, antes de iniciar a fala. O Renato ele é geógrafo pela UFRJ, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ, doutor em Geografia pela UF, e atualmente é professor adjunto do IPUR, é pesquisador do ETERN. Está na metade ainda, gente, tem mais. Coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Relações Raciais, Movimentos Sociais. Tem experiência na área de geografia, atuação nos temas de movimentos sociais, ensino de geografia, cartografia e lutas sociais, relações raciais, ações afirmativas no ensino superior e pré-vestibular para negros e carentes. Isso aí, Renato, fala com você. Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigado, Vitor. Obrigado a Fernanda também pelo convite para participar desse diálogo, né? E, enfim, ouvir essas falas tão potentes que me antecederam, enfim, né? Sobra pouco, né? Depois de falas tão potentes, tão boas, enfim, um leque tão grande de colocações. Eu tinha pensado numa estrutura de fala, mas diante das coisas que foram colocadas, eu quero
né? Vou também trazer um pouco da minha vivência pessoal, né? Mas bom, espero, né, que contemple, né, que são as expectativas. Eu, paradoxalmente, né, contraditoriamente, as falas foram desde da Tainá, né, depois do Júnior e a Juliana, foram sempre indo para o mais novo, né, para quem teve o ingresso mais recente na universidade. E aí, no final, coloca eu que sou mais velho, né? Eu entrei na universidade em 1990, como estudante de graduação em Geografia, sou o único arquiteto aqui, né? Peço perdão por possíveis equívocos que eu venha a cometer, heresias que eu venha a proferir na minha fala, mas eu entrei em 1990 na graduação, na UFRJ, e vivi muitas dessas coisas que foram colocadas aqui também, né? Muito poucos estudantes, colegas negros e, enfim, uma sociabilidade bastante marcada por esse caráter, né, de ser minoria racial, muito choque disso com a formação que a gente tem em casa, mas, né, já que eu tive o privilégio de, na minha família, meu pai era militante do movimento negro, então um pouco isso te prepara para certas situações, né, e te traz algumas, né, algumas ideias e também algumas posturas ao longo do processo de formação. Acho que talvez essa influência tenha sido decisiva, né, para o meu envolvimento com o que a gente está tendo aqui. Eu entrei no IPUR, no mestrado, em 1990, em seguida, né, naquele momento já tentando fazer esse enfrentamento do debate sobre as relações e era constantemente desencorajado por professores, né? Na minha manipulação, eu queria trabalhar uma temática ligada a relações raciais, sobre segregação racial, professores nos encorajaram. Quando eu ingressei no mestrado no IPUR, também queria falar sobre isso, e professores também me disseram que isso não era muito afeto à nossa experiência urbana no Brasil. Esse conceito talvez se aplicasse a outras experiências do urbano, mas muito pouco a essa. E naquele momento eu comecei a me envolver com aquilo que foi, eu diria que talvez um dos principais embriões desse debate sobre a política de cotas. Em 96, eu comecei a dar aula num curso pré-vestibular Negros e Carentes, na Rocinha. Depois também dei aula no outro pré-vestibular para Negros e Carentes na Tijuca, né? Dei aula também durante um tempo no pré-vestibular no curso do SEASME, na Maré. Na época não era um pré-vestibular para negros e carentes, mas era um curso popular também. E esse movimento dos pré-vestibulares foi muito fortemente, talvez, aquele que colocou o debate sobre a democratização do acesso ao ensino superior como uma pauta racializada e como uma pauta da agenda pública na virada do século XX para o século XXI. Foi o que constituiu naquele momento, né, um braço do movimento negro massificado, né, e isso teve um impacto muito forte sobre a própria luta antirracismo naquele momento. Daí até ter chamado a atenção para a importância que tiveram, né, as conferências preparatórias da delegação brasileira para a Conferência Mundial de Racismo, Intolerância, Xenofobia e Urbana, e muitas das coisas que tendo hoje eram questões que tinham no próprio desse movimento dos pré-vestibulares para negros e carentes. Como que a Juliana, essa dimensão, uma possibilidade do acesso universalizado à universidade, né, enfim, do fim do vestibular, que a gente tem uma barreira social, como um filtro social no acesso à universidade, questões que a gente discutia naquele momento. E nesse mesmo, eu fui professor, né, entre 2016 e 2002, no pré-vestibular, e nesse mesmo período comecei a dar aula, de 2000 até 2018, eu fui para o UERJ, lá no campus de São Gonçalo, da UERJ, professores, e vivi
implementação da política de cotas na UERJ. Foi um debate extremamente forte, pesado, né? E, enfim, e que trouxe a nitidez desse conjunto de questões que eu creio que Tainá, Júnior e Juliana colocaram aqui. Como isso mexe de maneira visceral no currículo da universidade. Aí eu tento fazer um pouco a ponte com aquilo que eu tinha imaginado de colocar, de trazer aqui para a discussão. Né? Eu falo de currículo, dialogando com os teóricos do campo de currículo, do campo da educação. Né? E aí currículo ganha uma outra dimensão, né? Enfim, é muito mais do que apenas o conjunto de conteúdos, apesar de eles terem centralidade. Mas currículo também, pensado como o curso do processo formativo, né? Envolve também dimensões de vivências, de práticas, né? Que são estabilizadas através de relações de poder no cotidiano, que é experimentado por sujeitos ao longo desses formativos. Né? Por isso eu vou para essas tentativas que eu tive, e compunham também o meu currículo as tentativas de trabalhar, de falar temas ligados às relações raciais e a negação, né, que me era colocada por professores das que eu passei. Né? A Tainá tocou um pouco nisso, e o Júnior, acho que de maneira bastante radical. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em 3 instituições diferentes e não tive nenhum professor negro. Acho que esse dado da sociabilidade é um dado bastante forte ainda, né, em grande parte das nossas instituições universitárias. Tem um professor da UNB, o José Jorge de Carvalho, que fez um levantamento no começo de 2002, começo desse século agora, né, sobre pertencimento racial de docentes das universidades brasileiras, e identificou um pouco mais de 2% de docentes negros e negras nas universidades. E ele chamava atenção, ele como antropólogo, né, ele falava de um regime de confinamento racial vivido, sobretudo pelos docentes das universidades brasileiras. Ele dizia, um docente, um professor numa universidade no Brasil, ele pode passar 30 anos, né, na sua trajetória como docente da universidade, 30 anos ou mais, tendo mensalmente reuniões de departamento, sem se relacionar horizontalmente com um colega negro. Pode ir a congressos durante anos, décadas, e encontrar raramente, num patamar de horizontalidade, né, com um negro. Sim, vai encontrar com negros na segurança, né, na limpeza, enfim, na Xerox, eventualmente um ou outro aluno negro, mas essas relações marcadas pela horizontalidade, e a academia é um campo hierárquico, né, o sujeito pode passar toda a sua trajetória sem se relacionar horizontalmente com o negro e naturalizar esse conjunto de vivências. E aí eu creio que essa política de cotas, né, desde o seu primeiro momento de implementação em 2003, na UERJ, na UENF e também na Universidade Estadual da Bahia, na UNEB, né, vem trazendo alguns tensionamentos que eu creio que a gente deva tomar, né, eu creio que aqui nós os tomamos pela sua dimensão absolutamente positiva, de enriquecimento das perspectivas e possibilidades de construção de conhecimento na nossa universidade. Evidentemente, considerando o tamanho e a perturbação que essas questões trazem. Afinal, nós estamos falando, o dado racial é central na constituição do nosso ideário de nação, nosso projeto de nação. Então, vamos falar do dado racial, trazer esse tensionamento das relações raciais, evidentemente, disputa o ideário de nação. E isso, obviamente, vai incorrer em conflitos. Né? E o ideário de nação não como algo transcendental, abstrato, etc., mas algo que é inculcado
em nós e que é assumido, entronizado por nós como um dado estabilizador de sentimentos de pertencimento, construção de identidade, né? A gente vive num país onde, nos últimos anos, o movimento negro vem conseguindo tensionar, mas que ainda tem muita força, né, o discurso da democracia racial, né, que é um projeto de sociedade que o movimento negro denuncia como sendo um mito da democracia racial, e não um projeto efetivo, real, de democratização das sociais e do acesso às riquezas que a sociedade, né? Mas é um país nesse projeto, né, um conjunto de mecanismos de blindagem cognitiva da própria nação que se reproduz e que se perpetua e que se traduz, que resulta em desigualdades raciais, que é um pouco do que nós estamos falando. Quando a Juliana chama a atenção ainda, né, da baixa frequência de estudantes negros e negras nas universidades, quando chama a atenção para baixa ainda quantidade, né, proporção de docentes negros e negras, nós estamos apontando desigualdades raciais, que são as resultantes desses mecanismos complexos de discriminação racial que existem na nossa sociedade e que, a partir dessa blindagem cognitiva que o ideário da democracia racial nos impõe, nos leva, são naturalizados por nós, né? Nós passamos a ver passamos a ver esses mecanismos como racialmente neutros, quando na verdade eles não são racialmente neutros. Os resultados sociais nos mostram isso com muita força. Uma sociedade que antes desse ideário, né, que leva à naturalização, né, desses resultados raciais desiguais, nós tivemos séculos de escravidão, com um traço racial forte, e que o fim dessa escravidão é marcado, na verdade, pela emergência de um projeto de branqueamento da população, né, e que teve, né, enfim, legitimação pela ciência predominante e hegemônica naquele momento, não só no nosso país, mas também a ciência ocidental, através do ideário da eugenia. Isso teve implicações na constituição das nossas instituições, nas nossas formas de conhecimento, de saberes, etc. Então, nós somos tributários disso. Nós somos tributários de séculos de escravidão, nós somos tributários de décadas, talvez quase um século, de um projeto de branqueamento da população, como a diretriz hegemônica da formação do nosso ideário de nação, né? E esse tensionamento que os movimentos, o movimento negro, que os pré-vestibulares trouxeram à universidade, enquanto instituição fundamental na produção e na reprodução do conhecimento científico, que é mais do que uma ferramenta de capacitação individual, que é a ideia que dialoga com essa dimensão meritocrática que o Júnior chamou a atenção, que é muito mais do que isso. É uma ferramenta de produção de poder, de discursos e de poder na nossa sociedade. Ao disputar o conhecimento científico, evidentemente, as tensões se tornam tensões muito fortes, né? E o movimento negro vem protagonizando, construindo isso, dialogando, né, enfim, com as parcerias que se estabelecem no fazer político cotidiano. Então, a política de cotas ela traz um conjunto de tensionamentos a esse cotidiano do fazer universitário. É impossível fugir deles, né? Eu tenho chamado a atenção, os depoimentos que me antecederam ajudam, né? Mas eu tenho chamado a atenção para aquilo que tem um professor da Federal de Minas Gerais, né, o professor Miguel Arroio, diz que os movimentos sociais reeducam a educação, né? Eu diria que essa luta antirracismo reeduca a universidade, né? E a presença de estudantes cotistas, né, reeduca a universidade, traz os tensionamentos que reconstroem esse fazer universitário. Eu tenho trabalhado com a ideia de 3 formas como essa presença negra de estudantes cotistas de universidade. Uma primeira dimensão seria a dimensão física negra nas universidades, a própria presença de corpos negros, né,
ocupando posições que não são as posições tradicionalmente subalternizadas, né, que foram aquelas que, historicamente, foram passíveis de ocupação pelos corpos negros, serviços, né, etc., mexem na sociabilidade, no cotidiano da universidade. As falas anteriores chamaram a atenção para isso, né? Você tem um conjunto maior de estudantes negros e negras na graduação, estudantes negros e negras na pós-graduação, com um ingresso que é politizado, porque o que as cotas fazem é isso. A fala do Júnior, acho que foi muito forte nisso, né, de como o ingresso dele, a consciência de que ele adquire pelo ingresso através de um direito social, né, politiza essa presença negra. Evidentemente, essa presença politizada permite que vivências da discriminação racial passem a também poder serem mais tensionadas, né? Então, muitas vivências que foram relatadas, eu também tive da minha graduação. O meu regime de relações sociais na minha graduação, no começo dos anos 90, não me permitia problematizar e politizar, como agora esses estudantes podem trazer, podem colocar de maneira radical, como eles estão trazendo aqui, né? Essa presença de corpos negros nesses espaços tensiona essas relações e obriga a todos aqueles e aquelas que constituem os corpos sociais das nossas esferas universitárias a se reeducarem nesse processo, né? E se reeducarem através do conflito, porque não é impossível a gente fugir do fato de que os corpos são marcadores sociais da diferença racial, então a gente não tem como esconder essa diferença, já que na sociedade o corpo é o marcador fundamental dessa diferença, que é a ferramenta das relações sociais, né, da imposição desse ordenamento nas relações sociais. O corpo é também acervo, é repositório de informações. Nós trazemos a história junto com os nossos corpos, né, somos afrodescendentes, né, enfim, e aí a disputa da narrativa histórica também é uma fronteira. A Tainá chamou a atenção para a Lei 10.639, que é a ferramenta que o movimento negro tem para disputar essas narrativas históricas, né? E o corpo também ele é a ferramenta de performatização. Então a gente vê, né, estudantes hoje, né, performatizando a sua negritude, né, de maneira a tensionar essas relações. Mas não é só a presença física, acho que a presença política desses estudantes também é um elemento importante a ser levado em consideração, né? Acho que a fala da Juliana chama atenção para isso, né, de como o coletivo de estudantes negros e negras vem reconstruindo o próprio movimento estudantil, né? Só para dar apenas um exemplo, os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, NEABs, também, que são um movimento nacional, é uma outra forma de disputa, né, política desse cotidiano das relações. E isso ressignifica uma série de questões. O debate sobre permanência, por exemplo, é um debate que vem sendo refeito desde que se iniciaram as cotas, né? Se iniciou meados dos anos 2000 na UERJ, já se discutia a permanência como um vetor de transformação das políticas de assistência estudantil e algo que vai ganhar outra dimensão na medida em que os estudantes começam a falar que a permanência deles, né, tem que ser relida, ressignificada, como também uma rediscussão dessa transferência de custos do acesso ao conhecimento científico para os estudantes, como a fala da Juliana chamou a atenção, mas também como a permanência como a garantia do acesso ao conhecimento, como uma ferramenta de poder, né? E isso, né, leva à transformação curricular, né, também no tocante a essa dimensão dos conteúdos, como eu estava colocando no início. E a terceira é a presença acadêmica. E aí eu acho que é interessante e fundamental encaminhar para o término da minha fala também, porque já tem meu tempo, né, mas desde aquele momento, né, quando a gente lutava pelo ingresso na universidade, no pré-vestibular, quando a gente começou a política de cotas, né, lá na UERJ, UENF e UNEB, né, a gente dizia esse ingresso de estudantes negros e negras na universidade vão trazer novas preocupações para a universidade, novas problemáticas, novos objetos de pesquisa, né, o tensionamento de bases teóricas, né, a necessidade da constituição de novas bases teóricas, que hoje a gente tem, por exemplo, movimentos estudantis negros trazendo a necessidade, por exemplo, do afrocentrismo, né, ou de perspectivas afrocentradas
na constituição de leituras, enfim, é uma disputa do regime epistêmico de produção do conhecimento na universidade, né? Radicalizando no embate contra o racismo epistêmico, que é ainda hegemônico na nossa universidade. E aí a necessidade, né, de você colocar em diálogo, né, perspectivas epistêmicas distintas, né? Com essa minha ida para o IPUR, né, esse meu retorno ao planejamento urbano e regional, onde eu tive boa parte da minha formação, né, perpassando por isso, né, eu venho tentando também trazer, enfim, né, fazer essas discussões com esse campo. E aí eu dialogo muito pouco com a arquitetura, né, mas dentro desse campo eu finalizaria, né, trazendo algumas questões que eu busco muito fortemente num texto de uma autora chamada Leonie Sandercock, né, que é uma urbanista feminista, que no livro Insurgent, sobre planejamento insurgente, eu não lembro agora o título do livro, né, que não foi traduzido ainda, né, tenho muita vontade de traduzir esse livro, né, mas que traz para a gente alguns dessas demandas, né, e desses tensionamentos de caráter epistêmico que considerar a presença de outros sujeitos do conhecimento nos impõe, nos obriga, né, e aí ela vai dialogar, né, primeiro, né, de que maneiras, né, nós construímos blindagens epistêmicas, né, para a presença desses sujeitos. Ela tensiona o campo do planejamento urbano de maneira bastante radical, né, questionando primeiro o que é planejamento, né, que é hegemonicamente, aí acredito que no campo da arquitetura também, né, encarado, lido como aquilo que é a prática dos profissionais de planejamento, né, e ela vai chamar a atenção de que se a gente desloca a ideia do que é o planejamento urbano para o processo de produção do urbano, descortina do ponto de vista epistêmico práticas de outros sujeitos, práticas de construção e de produção da cidade que são executadas não pelos profissionais de planejamento, que são predominantemente ao longo da história homens brancos, né, mas a gente passa a contemplar também a perspectiva de outros sujeitos sociais também produzem a cidade, também disputam a cidade com e contra essas práticas de planejamento. E ela chama a atenção da necessidade de a gente identificar práticas insurgentes desses sujeitos no passado e fazer uma leitura crítica dos nossos textos do ponto de vista desses silenciamentos epistêmicos que eles produzem, né? E ela, no texto dela, toma essa crítica do ponto de vista negro, do ponto de vista feminista, chamando a atenção. Por que nas nossas formações nós não conhecemos personagens importantes negros, por exemplo, nos nossos arquitetura, no planejamento urbano, na produção? Por que nós aprendemos e acreditamos que as práticas de planejamento urbano são racialmente neutras? Por quê? E por que não pensar nos impactos raciais diferenciados que as nossas práticas têm? Né? Trazer um conjunto de questões que eu creio que são questões urgentes, né, para nós. Essa semana eu dialogava com uma orientanda minha do mestrado de IPUR, Stephanie, e falei para ela que eu ia citar ela nessa fala, né, que começa a debater, por exemplo, como a produção de imagens de projeto, né, que antecipam, que colonizam o imaginário, né, sobre lugares, né, nos processos de implementação de grandes transformações urbanas, e ela chamando a atenção fundamentalmente desse projeto do Porto Maravilha, né, como as imagens que antecipam e colonizam o nosso ideário de cidade são imagens majoritariamente não só de sujeitos brancos, e aí foi interessante ver o conjunto dos meus orientandos que são de arquitetura, naquele momento, falando, eu queria fazer um projeto e no meu projeto eu queria colocar, né, pessoas negras nas imagens do projeto e nenhum software meu tinha. E aí um outro falou, eu tenho, né,
bloco de imagens de negro para te passar aí, e começa toda uma troca, né, entre eles, para, na verdade, questionando o instrumento de produção deles, né, não é racialmente neutro, né, é um instrumento que projetar e construir nos seus projetos. E aí o lado cultural, das identidades culturais, emerge fortemente do tensionamento dela, né? Enfim, eu creio que nossas matrizes de conhecimento são tensionadas, né, a partir dessa política de cotas. E aí, evidentemente, né, que isso traz tensões para o cotidiano, mas eu creio que a fertilidade que isso tem, né, para a produção de novas leituras de mundo e a construção de outros mundos, né, possíveis, valem a pena, né? Enfim, eu já passei bastante meu tempo, termino por aqui. Obrigado. Arrasou! Gigi. Vitor? Pronto, estava ligando aqui. Obrigado, Renato. Gente, então, eu queria já abrir para o debate. E, assim, já temos 5 inscrições, né? A gente tem aqui a Fernanda, o Glauco, a Ricarda, a Poliana e Bruna. Então, eu queria passar logo a palavra para a Fernanda. Obrigada, Vitor. Pessoal, podem ir se inscrevendo pelo chat, que aí o Vitor vai acompanhando, tá bom? Bom, pessoal, queria agradecer muito as 4 falas, os 4 convidados, maravilhosa essa roda, poderosa, a gente fica muito motivado, muito, assim, comovido mesmo de ouvir falas tão potentes que nos trazem questões, assim, centrais e urgentes para a gente pensar junto. A Escola em Transe é um movimento, é uma ideia em movimento, é um movimento permanente, e essas rodas têm essa potência da gente se envolver e se comprometer com o bom combate e com o bom debate. Então, as falas todas maravilhosas, a Tainá, o Júnior, a Juliana, o Renato Emerson, e a potência das falas pelo seu enraizamento na história, pelo seu enraizamento nas trajetórias pessoais. Eu acho que isso, de alguma forma, coloca em conversa as 4 falas, e como, a partir de histórias pessoais, as conexões com um repensar da universidade, tendo a questão das cotas e a questão das falas negras dentro da universidade, se coloca como uma agenda, como uma questão central, nesse tensionamento, né, que o Renato coloca com tanta clareza, com tanta força, né, nesse tensionamento que os corpos negros trazem para a universidade, para dentro da Escola de Arquitetura e Urbanismo, para dentro das escolas, no ensino médio e nas universidades brasileiras, né? E como a gente se coloca como um exercício permanente, descolonizar o nosso imaginário, descolonizar e desnaturalizar essas formas de produção do conhecimento e de ensino de arquitetura e urbanismo, que, a princípio, muitas vezes temos a crença de que elas são racialmente neutras e não são, né? Então, isso nos coloca muitos desafios, e não poucos, para a Escola em Transe, para um projeto, para um vir a ser de uma universidade que pense na questão das cotas, que pense na questão dessa presença dos corpos negros que nos desafiam diariamente no exercício universitário. No exercício universitário, que nas escolas de arquitetura e urbanismo nos impõe um profundo e revolucionário repensar
em todos os aspectos, no aspecto teórico-metodológico, no aspecto prático, no aspecto político, no sentido de furar essa blindagem cognitiva a qual todas e todos estamos submersos e submetidos sem, muitas vezes, nos darmos conta. Então, eu queria, de novo, agradecer, falar que estamos muito provocados, muito tensionados e muito motivados a partir das 4 falas de vocês. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Eu queria passar, então, já a palavra para o Glauco. Tá bom. Obrigado. Bom, quero parabenizar muito os expositores. Acompanhei o Júnior durante um tempo aí pequeno, em 2 disciplinas, aí, mas depois o vi no GPDU, enfim. E parabenizar todos vocês, né? O Renato sempre nos brindando com uma aula, né? Enfim, não por acaso ele é hoje uma autoridade nisso, né? Então, parabenizar e agradecer. Não, é mesmo, Renato, nós fomos colegas no IPU, né? Renato estava no mestrado, eu estava no doutorado, nós fizemos, acho que 1 ou 2 disciplinas juntos, né? Muito bem. A fala de vocês, além de toda a riqueza a respeito da questão da raça, né, mas me remeteu à questão das disputas, não é? Essas disputas que colocam para vocês a questão da raça, para todos nós, né, a questão da raça, mas vocês sentem na pele efetivamente isso, né? Mas eu acho que nós temos hoje, especialmente na escola de arquitetura, lá da USP, quer dizer, no país, mas na escola de arquitetura, nós temos um desafio de múltiplas dimensões. Primeiro, a que tem a ver com esse tema de hoje, que é a própria questão da raça mesmo, né? Mas nós temos também a questão disso que a Fernanda falou, descolonizar, se é que isso será possível, como isso vai ser um grande desafio na questão da arquitetura e do urbanismo, em especial na arquitetura, porque o ensino de arquitetura está sempre muito referenciado pelo que vem do norte. E ele é referenciado e é valorizado pelo que vem do norte, não é? Então, isso fica muito... É um desafio mesmo para aqueles que ainda militam na graduação, tentar trazer isso para o chão da escola, né? Eu cito um exemplo, durante um tempo que eu fiquei na disciplina Teoria da Habitação, que a gente tentava trazer uma discussão que já vinha sendo trazida pela professora Sônia Ferraz, e nós tentávamos exatamente entender a posição dos segmentos subalternizados, né, na cidade, tratando as comunidades, as favelas, enfim, os assentamentos periféricos. E depois de algum tempo nós começamos a perceber que nós incomodávamos muito. E alguns colegas arquitetos colocavam a coisa mais ou menos da seguinte maneira: essa disciplina não está oferecendo referências projetuais para o enfrentamento da questão da habitação, como se essa questão da habitação dependesse de referências projetuais e não do entendimento, né, grupos subalternizados na própria cidade, né? Essa é uma outra dimensão que eu acho que a gente vai ter um desafio para enfrentar, não só na graduação, como também na pós-graduação. E, além disso, também um desafio que tem a ver com a política propriamente, em especial na atualidade, né? E essa também, na nossa escola, é uma dimensão que está sendo radicalizada, e tem que ser radicalizada. Por quê? A política está, mais do que nunca, talvez, na pauta das discussões, não é? Em termos dos posicionamentos diante de um governo aí que enfim, é terraplanista, para resumir a história. Mas me preocupa, finalizando, que a gente deve fazer isso uma luta de todos nós, não só a questão da raça, da política, enfim, da descolonização do conhecimento, mas uma luta de todos nós e não acirrar a diferença entre aqueles pares que podem exatamente lutar por algo melhor, né? Então, mais uma vez, para finalizar, eu quero agradecer, porque me fez pensar muitas coisas, e parabenizar todos os expositores aí por essa tarde aí que a gente está passando junto. Era só isso.
Bom, foi bem às 6 horas, você terminou a fala, então tem uma igreja aqui do meu lado. Viu como é que eu estou falando, que é o que tem peso, né? Tá vendo? Verdade. Vou passar agora, então, a palavra para a Ricarda. Estão me ouvindo, Vitor? Sim. Sim. Vou manter minha câmera desligada, acho que eu estou aqui com um problema. Cheguei a cair no final da fala da Fernanda, e aí consegui retornar a tempo. Então, eu acho que a conexão aqui está um pouco difícil. Então, primeiro, parabenizar as falas de todos os expositores, Tainá, Júnior, Renato e Juliana, porque eles trazem aqui uma discussão que, para além dessa discussão específica da racialização, a gente está falando, acho que, de políticas afirmativas, né, como um todo. E, então, existem algumas experiências que eu gostaria de citar. O Renato falou aí do SEASME, que fica na Maré. Existem também outras entidades na Maré, o Observatório de Favelas, Redes da Maré, que trabalham com vestibular, com pré-vestibular popular e outras iniciativas, e uma dessas iniciativas resultou, inclusive, numa política pública, que era Conexões Saberes, que basicamente trabalhava com a caminhada de universitários de origem popular. Tem uma publicação sobre isso, de 2006, que eu acho bastante interessante a gente trazer como referência nessa discussão, e essa reflexão das cotas, né? A Juliana falou da importância do ingresso, da garantia do ingresso, do acesso pela cota, mas a questão da permanência. E a gente inclui nessa discussão da permanência a autoinserção, né? Como que o cotista, como um todo, se encaixa em um tema que tem nele uma lógica enraizada, que é né, que não não quadram nessa lógica excludente. A gente está falando do ao conhecimento, então, e o impacto, eu vou para o primeiro período, para o segundo período, e eu vejo relatos de muitos estudantes sobre o impacto que sentem por encontrar um ambiente que muitas vezes, em muitos aspectos, é estranho a sua própria experiência. E aí, para finalizar, eu vou compartilhar uma experiência recente, muito recente, resultante de experiências profissionais e reflexões anteriores. O ano passado, eu iniciei um projeto de pesquisa, já faz um pouco mais de um ano, que o título é Movimento, Forma e Valor na Produção do Espaço Urbano, e grande parte dessa pesquisa eu venho desenvolvendo com bolsistas de desenvolvimento acadêmico. A Juliana citou esse programa que existe na UF, não por acaso, os 5 participantes dessa pesquisa são cotistas e 3 deles negros, né? Então, e aí eu venho trabalhando uma experiência metodológica de trabalhar com relatos, autorrelatos, né, relatos de experiências urbanas, dessas diferentes experiências desses estudantes, e a gente tem chegado a resultados muito interessantes, porque é uma maneira que eu estou tentando desenvolver de haver uma autoinserção nessa discussão sobre a cidade, sobre o ambiente urbano e sobre a própria arquitetura, porque aí quando você passa a ver com a sua própria perspectiva de experienciação da cidade, diferentes experiências, o foco muda. E aí, quando o foco muda, você se insere numa discussão, inclusive com possibilidades de desenvolver um pensamento crítico. Óbvio que existe uma fundamentação teórico-crítica específica que é indicada, mas uma fundamentação muito aberta a essas discussões. Era essa experiência que eu queria compartilhar com vocês.
já agradecendo, inclusive, a possibilidade de discutir tema tão importante, principalmente em relação à necessidade da gente trabalhar por formas de permanência desses estudantes na universidade pública. É isso. Obrigado, Ricardo. Vou passar aqui, então, a palavra já para Poliana, e eu queria só relembrar que quem quiser mais se inscrever é só colocar aí no chat. Obrigada, Vitor. Primeiro, boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer muito a exposição de todas e todos e agradecer a paciência também, porque eu acho que a branquitude sai do seu lugar de privilégio, tem demandado muita paciência das pessoas negras que estão engajadas na luta antirracista. Eu queria destacar um ponto da fala da Tainá que me tocou profundamente, que foi a questão de entender as cotas raciais não como simplesmente, automaticamente, como a forma de diminuição das desigualdades e de resposta histórica a uma opressão que ocorre desde muito tempo, mas principalmente como um ganho para a universidade ter essas pensadoras e esses pensadores. E eu lembro muito da frase de como, quando uma mulher negra avança, a mulher branca avança atrás. E aí, linkando um pouco com a fala do professor Renato Emerson, que comentou como ele teve dificuldade de inserir esse debate, e a gente já trocou sobre isso várias vezes ao longo do tempo, e quando eu entrei no mestrado, eu tive a oportunidade de conversar com ele, tentando debater gênero, e falou, olha, vai ser difícil. Eu fiz isso com muita dificuldade, mas eu acho que vale a pena, porque são esses tensionamentos, são essas lutas, e essa perspectiva de pesquisa que se coloca anti-hegemônica, porque é isso, a gente tem o campo crítico, mas a gente tem um campo crítico hegemônico, que vai sempre pautar debates específicos, e que são as seasons acadêmicas. Então, uma hora a gente debate certas coisas, outra hora outras, e os outros debates são invisibilizados e ocultados. Desculpa. Então, trazer um pouco da perspectiva de como que essa disputa que a gente está fazendo na universidade, ela extrapola só um debate epistêmico, mas ele é um debate ontológico. A partir do momento que a gente vê as cotas raciais sendo efetivadas, não só na graduação, mas como na pós-graduação, a gente vê as coisas mudarem de forma muito clara, muito evidente. Como eu comentei antes, quando eu entrei no mestrado em 2012, tentando pesquisar gênero e tendo muito pouca receptividade em relação ao tema, eu me perguntava, por quê? E, de repente, claro que tiveram várias questões, inclusive a Primavera Feminista, o debate de gênero, muito linkado com o debate da interseccionalidade, começa a tomar fôlego. As pessoas começam a se interessar e mais mulheres se engajam nessa pesquisa. E aí a gente fala, é um avanço do movimento feminista. Sim, também, mas é principalmente um avanço do debate racial e das cotas raciais dentro das universidades e dentro da pós-graduação. E aí, para deixar como provocação, eu acho que a gente tem, nós, enquanto pessoas brancas e organizadores e colaboradores do Escola em Trans, a gente tem que dar um passo a mais. A gente não pode esperar que tenha uma atividade com pauta racial para chamar pessoas negras. O nosso desafio é a paridade. Então, se a gente tiver que falar sobre sustentabilidade, tem que ter 50% de pessoas negras, 50% de pessoas brancas. Se a gente for falar de gênero, a mesma coisa. Se a gente for falar de conforto ambiental dentro da arquitetura, de novo. E aí a gente vai se constranger de forma bem profunda, porque eventualmente não vai ter pessoas negras o suficiente para contemplar todos esses assuntos. Não por uma questão de incapacidade, mas uma questão do racismo estrutural. Então, assim, o nosso desafio é a paridade, construir espaços de disputa e de debate dentro da universidade que contemplem tanto a questão racial, a paridade racial, quanto a paridade de gênero. E com isso eu encerro minha fala, agradeço, passo a palavra. Na pressa aqui, podia apertar o botão, quase tirei algumas pessoas da sala. Ceder então a palavra aqui para a Bruna.
Bom, vou falar. Primeiro, eu queria agradecer. Vocês estão me ouvindo, né? Eu nem estou me vendo, na verdade. Estamos te ouvindo super Estamos bem. ouvindo sim, Bruninha. Eu sou presente, Glauco. Eu queria agradecer muito a essa roda de hoje. Foi muito, muito, muito emocionante. Eu me chorei muito com o Júnior, porque eu tive a oportunidade de conviver com um pouquinho de cada um, menos acho que a Juliana, que entrou depois que eu já tinha saído, né? Mas o Júnior eu convivi muito, e vi muito a trajetória dele como pesquisador e como ser humano, né? Corajoso. Eu acho que é o cara mais corajoso que eu conheço. Então, queria mandar um beijo especial para ele, porque realmente foi demais. Mas uma coisa que eu queria falar, nem todo mundo que estava nessa roda estava na última, né, que eu falei. Mas tem muitas coisas, a gente sempre aprende muito quando escuta um grupo do qual a gente não faz parte, assim, a luta não é necessariamente nossa, né, como o Glauco falou, eles que sentem na pele, então é uma luta bem visível, né, quem está sofrendo a luta. Então, como agora eu estou muito inserida na questão dos deficientes, né, pelo Joaquim ser autista, eu vejo que eu aprendo muito com os autistas que falam, óbvio, e que são adultos. E aí, uma das coisas que eles falam é que é muito difícil a sua fala ser qualificada a ponto de você ser representante daquilo que você está falando. E eu acho que é o que eu mais me emocionei nas falas de hoje, é você lutar por tudo, né? Até para a sua fala ser vista como uma fala qualificada. É absurdo, mas é uma luta em todos os aspectos, né? Então, eu acho que a gente sempre tem muito a aprender quando a gente escuta, e quando a gente escuta com esse ouvido de quem quer aprender e está sempre tentando acrescentar aos nossos preconceitos, né, de que cada um a gente leva com a gente está qualificando a fala do outro. Então, é bom para a gente pensar no espaço, já que a gente está na roda da universidade, da escola em transe, pensar nisso, né, no respeito que a gente ouvir o outro e inserir tudo que a gente aprende com a fala do outro para qualificar aquela fala. Então, era só essa provocação e agradecer muito a fala de todo mundo. Obrigado, Bruna. Vou passar a palavra, então, para o Caio. E reforço que quem quiser se inscrever é só colocar ali no chat. Bom, essa é a terceira rodada, né? Terceira ou quarta? Quarta roda, né? Quarta. Hã? É a nossa quarta roda de conversa. Quarta roda. Ela está num crescente, né? Ela está num crescente, ela vai nos animando cada vez mais, ela vai produzindo reflexões, vai incomodando outras pessoas, né? E até a gente, essa semana, participou de 2 reuniões daquelas ordinárias reuniões da Escola de Arquitetura. Ordinárias mesmo. É uma reunião ordinária, e a gente acaba, não sei, até por comparação, cada vez ficando mais animado com essas rodas de conversa. Acho que elas têm que permanecer, a escola fica permanentemente em transe. Eu queria me fixar, quer dizer, tem várias frentes nessa conversa, eu queria me fixar numa questão levantada pela Tainá, da dissimulação do racismo, e que essa dissimulação acaba eliminando a possibilidade de uma luta, de uma superação dessa condição da nossa sociedade. E essa dissimulação, eu queria ampliar, além da questão racial, a questão da luta de classes, né? Eu sou de uma geração em que as escolas de ensino médio fundamental eram fundamentalmente ou de ensino religioso ou do Estado. E essa escola do Estado, que eu estudei no colégio estadual, daquele período, dos anos 60, as pessoas consideravam de muito melhor qualidade
do que as escolas, o ensino de melhor qualidade do que do que as escolas de ensino médio fundamental hoje propõem, promovem para os alunos. Essa afirmação ela tem dois caráteres. Uma é que, naquele período, essa escola estadual, essa escola pública, atendia 30% da população e tinha os melhores professores, tinha uma didática, né, uma intenção por trás do ensino, um conhecimento que vai além do ensino técnico, teórico, técnico principalmente, e o ensino religioso com seu fundamento religioso que acrescentava às informações que eram dadas um determinado conhecimento. Esse período, a partir dos anos 70, é que se amplia a rede de escolas particulares, inclusive no ensino superior, e passa a haver uma visão da escola pública como se a escola pública fosse inferior e a escola particular desse um ensino de melhor qualidade. E que eu hoje, conhecendo a formação dos professores da escola pública, de ensino médio, fundamental, e depois no nível superior, a gente percebe que, pelo contrário, quer dizer, nessas escolas, as condições de transferência de conhecimento, o conhecimento que há para ser transferido é talvez muito superior àquele que essas escolas públicas, não aquelas tradicionais do ensino religioso, está promovendo. Na verdade, até pessoas de classe média com dificuldade de pagar mensalidade de escola colocam seus filhos nessas escolas pagas com a ideia de que estão promovendo um ensino melhor para o seu filho, quando, na verdade, o fundamento disso, eu tenho cada vez mais certeza, o interesse em afastar os seus filhos das populações de menor renda e das populações da raça negra. Quer dizer, ele quer que o filho conviva com gente que é ou do seu mesmo padrão social ou superior. Ele investe nessa questão. Com um profundo preconceito que não é revelado em qualquer pesquisa e nem é revelado por esses pais que pagam essas escolas, né? Então, isso vai ocorrendo no ensino fundamental, no ensino médio, e depois, quando chega ao ensino superior, eu aqui quero fazer um parênteses, que essa política de cotas, eu concordo perfeitamente com, acho que foi o Júnior e a própria Tainá e a Juliana, que colocaram que não só seria uma recuperação, quer dizer, um reequilíbrio, como é que foi o termo usado? De reposição de renda, etc. Reparação. Uma reparação, mas também um acréscimo cultural a essa formação muito mais próxima do que seria uma cultura, uma arte, né, mais tipicamente brasileira. Tanto lá na arquitetura, quanto também nos outros cursos superiores e no ensino médio, principalmente. Concordo com isso, mas eu pegando a questão da reparação, eu vou dizendo um histórico que em alguns setores há essa reparação assim muito tímida, mas alguma reparação. Por exemplo, na Constituição de 88, quando o trabalhador rural passou a ter direito à previdência. Quando depois empregadas domésticas passaram a ter carteira de trabalho e posteriormente o E-Social, né, o FGTS, etc. São pequenas reparações que estão colocadas diante da magnitude da diferença da questão da luta de classes e da questão racial que é colocada. Esse crescimento dessa reparação, ela acaba provocando também, dentro desse preconceito e da intenção, da ideia de que se há reparação para um setor da sociedade que a classe dominante pretende que fique sempre à margem, sempre disponível com mão de obra barata, isso vai incomodando a tal ponto que, dissimuladamente, também vai se preparando armadilhas para se dissolver
inclusive isso, acabar o SUS, acabar com a Previdência, já se falou na Previdência dos trabalhadores rurais, e a questão das cotas tende a ser agora bastante prejudicada quando nós começamos a ver, hoje mesmo, discussões dentro da UF, da Universidade Brasileira, que é preciso dar soluções emergenciais para esse período, para o período posterior à quarentena do coronavírus, né? Que soluções emergenciais são essas que estão emergindo dessas ideias, né? Eu acho que a que está emergindo com mais nitidez é o ensino à distância, né? O ensino à distância que nós estamos... Quer dizer, se é emergencial e se levantam questões de que é impossível estar em sala de aula depois dessa pandemia, qual é a solução que emerge e que, por coincidência, favorece essas escolas privadas, que, claro, estão passando pela mesma dificuldade que toda a sociedade está passando, e que aparece como uma solução que vai ser incontestável. Por exemplo, o ensino à distância, que fere totalmente aquelas pessoas que não têm uma internet em casa, não têm os mesmos recursos, trabalham em casa, somam o que fazem na sua formação com outras atividades, inclusive para gerar renda. Então, eu queria alertar que essa tal emergência, que alguns querem dar solução com relação à resposta à crise provocada pela pandemia, já surgem também ameaças ao programa de cotas, além de outros programas de... Como é que é o nome mesmo? Como é que foi? Reparação, né? Da reparação social, racial, etc. Essa dissimulação, ela não aparece somente no convívio, no cotidiano, na cultura geral da sociedade. Ela aparece também em momentos concretos como esse, que eu acho que as cotas estão correndo sério risco com essas tais soluções emergenciais. É só isso. Obrigado, Caio. Eu só queria fazer um pequeno adendo aqui, que o Renato tinha dito que ele ia sair agora às 6h20, já são 6h23. Se ele quiser só fazer mais alguma coisa... Posso? Pode. Então, queria agradecer, né, pelo convite para fazer esse diálogo. Foi as falas foram muito enriquecedoras, inspiradoras para mim. Acho que saio em transe também, né? Mas não saio, mas acho que a gente saímos em transe, mas não saímos adormecidos, né? A última fala do Caio chama bastante atenção, né, para um problema que nós estamos vivendo, quer dizer, de um cenário político de retrocesso, né? Nós que fazemos essa luta contra o racismo, né, e contra os impactos sociais do racismo, mas também seus mecanismos operativos, estamos vivendo esse momento como um momento muito grave, né? Nós estamos hoje no dia 21, há 10 dias atrás, né, aliás, há 8 dias atrás, acho que boa parte das pessoas que estão aqui devem ter também tomado ciência do que vem sendo feito com a Fundação Cultural Palmares, né? Eu acho que é muito o corolário desse cenário de tentativa de retrocesso em termos de direitos sociais, que, para nós, articulam raça e classe, são princípios de dominação extremamente vinculados na nossa experiência social, né? As classes têm cor, têm raça, e a desarticulação dos sistemas de comunidade social tem um papel, né? Tem impactos raciais muito desiguais que nos colocam sempre em alerta, né? E o momento realmente é um momento em que a gente tem que sair, tem que se reanimar e ficar em transe com debates ricos como esse, mas tem que estar sempre atentos, porque o cenário é triste, é terrível. Mas, enfim, estamos juntos
aí. Muito obrigado, boa tarde, bom debate, bons debates, pelo visto, né? Muito legal. Obrigada, professor. Valeu, Renato. Obrigada, viu? Tchau. Vou passar agora a palavra para a última inscrita, a Pamela. Eu comecei sem ligar o microfone, tinha esquecido. Agora estão te ouvindo. Pamela? Ela caiu. Vou esperar um pouquinho, ela deve voltar. Ô, Luiz, fala agora. É, melhor. A Lula Luiz fala agora, quando ela... logo. Isso. Então, eu tô com o microfone aberto? Eu tô sem noção. Assim. Então. Tá ótimo. Ah, sim, tá. Gente, eu achei o debate de hoje extremamente enriquecedor. Eu fico meio que impressionada comigo mesma, porque às vezes eu me considero uma pessoa atenta às exclusões, eu tento, no meu limite, incluir, mas quanta coisa eu aprendi hoje de tantas exclusões que acontecem ao nosso lado o tempo todo. A Tainá falou do conforto ambiental, e por que não a gente buscar soluções na África? Aquilo foi um saculejão que eu levei, porque é incrível como as relações são muito mais de referências norte-sul, e a gente muito olhando sempre para soluções de tecnologia de ponta, e deixando de buscar, assim, ao nosso lado, tanto os problemas como as soluções também, né? E, então, não só exclusão racial, de gênero, de maneiras de estar no mundo diferentes foram tocadas aqui hoje, né? E isso tudo me deixou bastante em transe mesmo. Gostei de usar esse verbo, né? Achei que a gente tem muita área para percorrer, né? A gente está num cenário realmente péssimo do ponto de vista político, os embates vão ser fortíssimos. Eu nunca pensei que a gente pudesse chegar numa situação tão crítica como a gente está hoje, de termos, de revelações, de ironias, né? do nosso presidente se referir a um remédio para a esquerda que seria um método de tortura, sabe? Aquilo me deixou muito impressionada hoje. Mas, enfim, eu continuo achando que a potência do nosso encontro me faz ficar mais forte e com mais vontade de reunir e com vocês captar modos de fazer alterações nesse mundo. A gente, numa vida só, não vai dar para corrigir isso tudo, mas a margem de opções, de decisões, de caminhos, fica muito mais claro quando a gente ouve uma diversidade tão grande de pessoas. Então, eu queria agradecer muito a todos aqui e todas que puderam me enriquecer um pouco essa tarde. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Luiz. Passar, então, de volta a palavra para a Pamela. Então, oi, gente, de novo, desculpa, caiu aqui, eu fiquei até sem saber o que aconteceu, porque sumiu tudo do celular, mas a minha fala é bem curtinha, ela é muito mais um agradecimento a Tainá, né, que nem está mais aqui, ao Júnior, a Juliana também, e ao Emerson por vir falando sobre essas questões raciais, e até a Bruninha que saiu, que acaba por falar também de questões de minoria, apesar dos negros serem maioria no país, mas as políticas são tratadas como minoria, porque são pessoas que recebem menos atenção e tal. E aí, nessa de a gente estar tratando de temas sobre cotas e minorias, as cotas, como elas não são cotas somente para pessoas negras, a gente tem um outro esquema de cota, que é a cota para pessoas com deficiência. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu trazer a Laís, que está fazendo um trabalho assim, eu estou
apaixonada olhando a Laís fazer a interpretação para Larissa. Obrigada, Laís! Arrasou, Queria hein? muito agradecer a Laís por isso, porque, nossa, é muito importante e é muito difícil a gente ver os níveis, né? Porque, por exemplo, eu como mulher, como negra, como uma pessoa moradora da periferia, eu venho somando, né? Eu sempre falo com os meus amigos que a gente vem somando o número de opressões que passa pela vida. E aí, observando a Laís fazendo a interpretação, eu vejo o quão difícil é o nosso mundo e o quão ele coloca para fora os diferentes. E essa tentativa que a gente está fazendo de tentar trazer para perto, trazer para dentro, é muito passinho de formiga, mas eu acho que é um passinho de formiga que vai juntando um com o outro e vai criando uma rede, uma consistência. Por exemplo, na arquitetura eu não vejo professores negros, mas eu tive uma aula com um professor negro enquanto eu fazia uma matéria no NEPU. E assim, ele era um professor, ele era um engenheiro. E eu fiquei tão contente de ver aquele senhor ali, foi uma coisa tão inspiradora para mim, principalmente porque ele estava falando sobre saúde. E a gente nem estava em pandemia ainda, ele estava falando sobre saúde na periferia, que se combate com saneamento urbano, se melhora a saúde com saneamento urbano. Então, todas essas intersecções eu achei assim, eu acho que são pontos que a gente tem que estar sempre vendo, porque às vezes é muito desanimador quando se olha o todo, mas olhar o passinho de cada um, nossa, a gente vê que a gente está formando uma rede de melhoramento. Então, era essa só o que eu queria dizer e agradecer de novo a Laís por estar fazendo a interpretação para a Larissa. Só isso, gente. Obrigada. Tem mais alguém inscrito, gente? É isso que eu ia falar, não tem mais ninguém inscrito. Se alguém quiser fazer um apanhado final, alguma coisa assim. Gente, eu vou falar só uma coisa que eu escrevi no chat, Pode falar. mas que eu achei maravilhoso, não sei se todo mundo vê. Reeducar a universidade. Gente, isso nos coloca, nós professores, né, assim, de rever nossos posicionamentos, como a Luísa falou. Para mim, eu amei isso, assim. Outras coisas também foram importantes, mas eu achei isso fantástico como lição para gente. Tá bem. Vitor, reforçando isso da Isabela, por isso que eu falei trazer para o chão da universidade. Esse é o desafio. Tudo isso para o chão da universidade. Verdade. Incrível, gente. A gente sai assim muito motivada e já com saudades da roda, né? Assim, é bem essa ideia de movimento e de um movimento e de um transe permanentes a partir de falas desafiadoras, de contribuições que tragam uma imaginação e uma potência para a nossa ação que nos envolve e nos anima demais. Queria agradecer a todas e todos, realmente as 4 falas foram poderosas, potentes e muito bem construídas, que nos trazem muita coragem, que nos ensinam muito, nos desafiam muito, nos reeducam muito, como a Isabela estava se reportando, né? E nos trazem essas questões para o centro de nossa agenda, para o chão da escola, como o Glauco estava trazendo com essa figura muito emblemática do chão da escola. Então, super obrigada a todos, a todas e todos.